chegar aos 60, 70, 80, 90, 100 anos é o que eu quero, mas com qualidade de vida. E eu imagino que seja o desejo de muita gente que está nos assistindo agora. Envelhecimento saudável é o tema de hoje na Roda de Saberes. Em Caxias do Sul, temos cerca de 53 mil, mais de 53 mil pessoas idosas. Idoso, pelo Estatuto do Idoso e também pela Organização Mundial de Saúde, é a pessoa que tem 60 anos ou mais. No país, cerca de 28 milhões. É uma legião que merece nosso respeito, nossa atenção, nosso cuidado. Nesta semana, aliás, neste mês de setembro, a gente comemora a Semana Municipal do Idoso, na última semana de setembro. E a Comissão do Idoso aqui, da Câmara Municipal de Caxias do Sul e várias outras entidades, estão promovendo uma programação toda especial. E a gente também, o Roda de Saberes, está nessa programação especial. Eu quero lembrar que tem um símbolo essa semana, deste ano de 2021, que é a árvore. E a gente tem aqui no estúdio a laranjeira que a Comissão de Saúde nos trouxe. A laranjeira, gente, e todas as árvores, no caso da Semana do Idoso, elas têm um mote, elas trazem um mote, que é cuidando das nossas raízes, preservando a nossa história. A árvore aqui simboliza isso. Para conversar, então, sobre envelhecimento saudável, hoje na Roda de Saberes, nós convidamos 3 profissionais. Na verdade, uma senhora idosa aqui com toda a longevidade, toda a qualidade de vida e mais 2 profissionais que atuam nessa área também. A Maristela Bordim, que é psicóloga, está no cantinho. Ela é formada em psicologia com ênfase em saúde e educação pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Maristela tem especialização em psicoterapia psicanalítica pelo NUPS, que é o Núcleo de Psicoterapia Psicanalítica aqui da Serra Gaúcha. Além de atuar, então, em seu consultório, a Maristela é bastante ativa em grupos de estudos e no voluntariado. Com a gente também o Delcio Antônio Agliardi, que é coordenador do programa UC Sênior, Educação e Longevidade, da nossa Universidade de Caxias do Sul. É doutor em letras, escritor, poeta e professor da área do conhecimento de humanidades na UX. Foi patrono da Feira do Livro de 2019, aqui de Caxias do Sul, e entre as obras publicadas, A Coruja de Pernas Tortas, Dueto Poético e Rotas do Imaginário. Com a gente eu tenho a alegria aqui também de ter a Maria Helena Ibanez Nunes, de 84 anos, empresária aposentada, nascida em Porto Alegre, vive há anos aqui em Caxias do Sul e por 2 décadas, mais de 2 décadas, atuou no ramo da malharia. Sejam todos bem-vindos e, claro, Maria Helena, que eu quero saber da senhora. Qual é o segredo para chegar aos 84 anos, bonita, cheia de disposição e vontade? Não, acho que segredo não tem, né? A gente tem que deixar fluir. O que vai acontecer, vai acontecendo. Se tem alguma coisa ruim, a gente absorve e manda embora. Tive sempre uma vida boa, nunca tive grandes problemas, assim, fisicamente também. Faço academia 3 vezes por semana, há muitos anos, que é uma coisa que me ajuda muito fisicamente. E vou lá na UX, né, onde eu me sinto super bem lá. Antes da pandemia, eu ia 3 vezes por semana. Agora estou indo só uma, né, porque ainda está tudo meio perigoso. Enfim, tenho uma vida muito boa, não posso reclamar. Dirijo meu carro numa boa, ando sozinha para tudo que é lado, tranquila. Maria Moro Helena, sozinha. a senhora me disse que a senhora conviveu, né, com seu marido, que já nos deixou, Leovaldo? Seu Leovaldo, há mais de 60 anos. E a senhora me contou que ele era assim, foi um presente para a sua história. Por quê? Bom, para começar, quando eu conheci o Leovaldo, ele era meu chefe. Nós trabalhávamos junto e ele era meu chefe. Vivia me paquerando, feito uma coisa, assim, sabe? Daqueles, né? Então, aí acabei casando. Aí nós morávamos em Porto Alegre, enfim, para encurtar, vim morar em Caxias. Ele sempre foi uma pessoa, assim, maravilhosa comigo, não posso reclamar.
me mandava poesia, escreve poesia, escrevia poesia, me mandava... Essas coisas assim que, se eu falar muito, parece que eu estou exagerando. Enfim, tive 3 filhos lindos, maravilhosos. Os 2 mais velhos, um é médico e um é engenheiro. Um mora em Campinas e outro mora no Rio. Quando se formaram em Porto Alegre, nunca mais voltaram para Caxias. Cada um fez a sua vida longe. Então, eles moram longe há muito tempo. E a minha filha que está comigo, ela é minha... Sem ela eu não faço nada, né? Tanto é que foi ela que me trouxe, ela que veio me buscar. Assim, o meu amparo é ela, né? Nessa altura eu tenho... Né? E quais são os nomes deles e dela? O nome do meu filho mais velho é Túlio, do meio é o Sérgio e a menina é a Sinara. A Sinara. É a Sinara. Sinara é sua companheira em Caxias do Sul. Com certeza. E tem netinhos? Nossa, eu tenho 8 netos e 2 bisnetos. Vou começar pelos bisnetos. A minha bisneta tem uma com 16 anos e um com 4. Quais são os nomes? A Rebeca e o Ian. Depois do meu filho mais velho, eu tenho 2 moças, que é a Daniela e a Mariana. Do outro, eu tenho... Aquele do meio tem 4. A Ingrid, o Theo, o Davi e o Matheus. E a Sinara tem a Fernanda e o Caetano, que são as minhas paixões. Esses nasceram aqui, vivem comigo. A minha neta, então, é daquelas, vó, eu te faço marmita para te levar para casa, tu não precisa fazer comida, eu vou contigo. O negócio das vacinas, ela cuida quando vai acontecer, quando vai ter, tudo, sabe? Então, é assim, a minha vida é boa. Esse cuidado faz diferença, Délcio? Muita diferença. Maria Helena faz, né? Eu quero saber do Délcio. Délcio, tu que acompanha Maria Helena e tantos outros alunos lá do UC Sênior, esse cuidado familiar, esse amparo, ele faz diferença para chegar a essa idade, aos 84 anos? Com toda certeza. O relato da Maria Helena coloca com muita objetividade que o envelhecimento é um processo natural da vida. É uma fase, como toda e qualquer fase da vida, carrega a sua especificidade, a sua singularidade. Naturalmente que chegamos ao envelhecimento com uma bagagem histórica muito diferente de todas as outras fases. Nós costumamos dizer, né, Maria Helena, que o envelhecimento humano é a fase da vida que carrega todas as outras fases da vida. A infância, a juventude, a adultez e agora, né, esse tempo, que tem sido um tempo cada vez mais longo. Por isso que nos interessa tanto esse termo, né, o idoso longevo. Se o nosso organismo biologicamente começa a declinar, nós temos uma capacidade neurocerebral infinita. Estudos, como um estudo recente da Universidade de Montreal, mostra esta capacidade cerebral, né? Até pouco tempo todo mundo dizia os neurônios morrem. Não, eles desaparecem se você não praticar atividade neurocerebral. Deixar atrofiar. E vejam bem, esses 2 elementos colocados pela Maria Helena, conviver com o grupo, né, e praticar uma atividade física, ter relações saudáveis na família e fora dela. E a amizade constitui uma riqueza fenomenal para o envelhecimento humano. Portanto, nós estamos diante, né, de um fenômeno demográfico diferente no país. Né? Esse número em milhões será ainda maior. Né? Nós vamos chegar a 2030 como uma população brasileira que na sua base terá mais idosos do que crianças e jovens. E isso muda as nossas relações, muda a nossa própria percepção. No passado, uma pessoa, né, Maria Helena, com 50 anos, era muito velha. Hoje, uma pessoa de 80 anos tem toda uma perspectiva de vida, tem esta vitalidade que é expressa, né, por um conjunto enorme de pessoas, homens e mulheres. Então, há uma riqueza nesse processo todo. Por isso, a importância das organizações sociais, da família, das universidades e, claro, do legislativo também. Nós temos um papel como poder público, como legislativo, como sociedade, diante de políticas públicas que sejam inclusivas, qualificadoras e equalizadoras da vida no envelhecimento humano. Portanto, mais do que ser um problema, a velhice é uma riqueza.
E essa riqueza, Delcio, porque tem vários elementos que a gente vai perdendo com o passar dos anos. Um pouco dos reflexos a gente vai perdendo. É natural o envelhecimento, ao mesmo tempo que te traz experiência, mesmo que tu pratique atividade, que tu vá se cuidando, algumas coisas vão ficando no caminho. E a sociedade precisa compreender um pouquinho isso. As pessoas têm um caminhar mais lento por vezes. Eu vejo às vezes assim, eu fico admirando, eu gosto de ficar na rua assim, meu marido diz, ai amor, só tu mesmo. Às vezes eu paro e fico observando o jeito, o comportamento, né, das pessoas. E a gente precisa aprender também, quem não chegou a essa idade, precisa aprender a observar isso e a conviver e respeitar isso. Lá no Sênior se fala muito desse respeito também, Delcio? Sim. Na verdade, a tua pergunta enseja um conjunto de problematizações. A primeira é de que a Organização Mundial da Saúde sugere que o nosso declínio biológico se dá por volta dos 30 anos. Então, teríamos que procurar um geriatra aos 30 e não aos 60, pensando, né, no nosso processo de declínio biológico que vai acontecendo. Como é que essa perda pode ser compensada? Através, né, de todo o processo de trabalho neurocerebral, através da convivência, através do afeto, do carinho e disso que você diz, a questão do respeito. Nós não temos uma sociedade brasileira que é tolerante ao idoso, pelo contrário, né? Nós precisamos criar uma cultura de respeito, tolerância e acolhimento aos idosos. Isso vai acontecer na nossa própria cultura. Né? Temos ainda que garantir os direitos que estão previstos no Estatuto do Idoso. Eles ainda, um conjunto deles, não saíram do papel. Continuam letrinha, mas não continuam, não produziram a mudança que nós precisamos. Por isso que o mês do idoso, né, mês de outubro, ele não é essencialmente um mês só de celebrações. Ele é um mês de reflexão diante desses desafios e diante dessas possibilidades. Quantos golpes aconteceram contra o idoso durante a pandemia? Isso tem que ser buscado. Né? O próprio cartório da Polícia Civil especializado em Caxias do Sul é uma conquista, e a Câmara de Vereadores de Caxias foi importante nessa conquista, na busca de garantir que o direito do idoso não seja violado por ação de família, de terceiros ou do próprio Estado. Né? Então, necessariamente, esse conjunto de direitos passam por essas questões que a gente vem trazendo aqui. Maristela, psicologicamente, nossa sociedade, o Delcio já comentou que a gente talvez nós não somos tolerantes com o envelhecimento. Psicologicamente, o que é preciso fazer? O que devemos fazer? Vânia, quando tu diz o que nós devemos fazer, nós enquanto mais jovens? Isto. É que a questão da tolerância, né, é uma prática desde sempre. Então, penso que parte, assim, de pensar, né, por que eu não sou tolerante? O que me incomoda nesse outro, né, que está mal em mim mesmo? Porque se eu não tolero, né, aquilo que a gente já ouviu falar e ouve muito assim, né, então se está te cutucando é porque tem em ti também. Sim, tem uma relação nisso, né? Então, eu acho que é poder pensar o que é que incomoda dentro, né, para poder mudar e agir diferente fora. Maristela, eu quero que você, no segundo bloco, nos fale aí do ponto de vista do idoso, assim, como que a gente pode psicologicamente nos cuidar, né? Que cuidados a gente deve tomar e adotar para chegar aos 84 anos, assim como a Maria Helena. Mas fica aí, aguenta um pouquinho, e quem está em casa também, continue com a gente, que no segundo bloco tem mais Roda de Saberes. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
Mas nem adianta ajudar se tem tantos problema na do rua. governo, eles que Não sei se eu resolvem. confio nesse tipo de Tanta instituição. desgraça por todos os lados. Não vem com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso nessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. Roda de Saberes, de volta no segundo bloco, conversando sobre envelhecimento saudável. Conosco, Maristela Bordim, psicóloga, Delso Aguiliardi e Maria Helena Ibanez Nunes. No primeiro bloco, a gente estava conversando no finalzinho com a Maristela e eu agora aproveito para perguntar para ela, enquanto psicóloga, né? Nos oriente, nos diga, Maristela, como, do ponto de vista psicológico, a gente pode se cuidar, como a gente pode nos encaminhar para chegar aos 84 anos assim, como a Maria Helena, assim, super ativa, para frente e feliz. Então, eu acho que são vários ingredientes, né? Vários fatores, mas o principal é saber quem tu és, quem tu quer ser, quais são as tuas raízes, né? Quem és tu? O que tu quer fazer, né? O que te motiva, o que te alegra, o que te torna ativo na vida, o que te faz envolver-se com a vida, né? Porque eu acho que é isso, é buscar os nossos sonhos, né? Desde sempre. Eu acho que desde sempre poder se conhecer. Não é, lá adiante vou pensar, lá adiante vou me tratar, lá adiante vai ser assim, né? Não, é desde já. Porque se eu quero estar bem lá, eu começo aqui. Então, acho que desde sempre, desde cedo, pensar em si. E eu acho que a maior riqueza, ou uma das maiores para mim, é o pensar, né? E é isso que a gente faz na clínica, pensar. Quem é essa pessoa que está lá e o que ela quer? Para onde ela quer ir? O que a torna ativa, né? Com desejo? Qual é o seu desejo que faz com que ela se movimente, né? Porque o que eu vi, né? Na Maria Helena, é essa alegria, assim, esse fluir, né? E esse fluir está muito ligado ao desejo, ao querer, ao buscar aquilo que está dentro de si. Então, acho que começa desde muito cedo, né? Pensando em si, onde quer chegar. E, Maristela, a gente também vê que tem idosos que são mais silenciosos, mas outros que adoram falar. E falar mesmo, assim, e, por consequência, querem ser escutados. O auxílio psicológico... Quem não, né? Quem Nós não? também. E eu vejo pela minha mãe, né? Minha mãe adora falar e a gente, às vezes, eu tenho que parar. Eu paro, assim, diga, mãe, vamos conversar, porque eu acho que é o momento para ela. Mas, assim, nem sempre as famílias têm esse tempo ou fazem questão de ouvi-los. Como eles devem agir, quem tem essa necessidade de falar e nem sempre tem um amparo familiar? Então, poder primeiro reconhecer esse desejo, essa vontade, né? Quero ser escutado, quero conversar. Quando se identifica isso, bom, com quem eu posso contar? Com meu filho, com meu marido, com alguém próximo, com um colega, com amigos, né? Com um grupo. Com quem eu posso? E muitas vezes se chega num profissional, né? Um profissional onde sim vai escutar. Não tem a questão do julgamento, ou para onde tu vai, para onde tu não vai, o que tem que fazer. Mas é um escutar que acolhe, né? E ajuda essa pessoa a se sentir melhor. Isso me faz lembrar de uma experiência de estágio, né? Que eu estava num hospital e tinha um idoso muito amargurado. Ninguém mais estava conseguindo lidar com ele,
né? Estava muito difícil de chegar perto, de acessar, de conversar, de ficar junto. E ele mesmo já estava incomodado com aquilo, ele estava se percebendo muito ruim, né? E aí me convidaram para conversar com ele. Eu fiquei 2 horas. E eu acho que eu falei, talvez, 2 frases. E eu estava pensando, mas, né, o que eu estou fazendo aqui? O quanto, de fato, eu estou podendo ajudar essa pessoa? Mas, passadas essas 2 horas, ele me disse assim, agora eu estou bem. Agora eu posso voltar para o meu leito bem. Só queria ser ouvido. Exato. Só que qual é a dimensão desse ser ouvido? É muito mais do que escutar. É muito mais do que se escutar. É sentir que tem alguém contigo. Alguém está te olhando, que está te entendendo. E poder, quando se fala, a gente se escuta. E nessa medida que a gente vai se escutando, também vamos fazendo outros movimentos internos, né? Outras ginásticas, que não só as físicas, né? Mas ginásticas internas, que essas são também essenciais para qualquer fase, né? Porque a gente se preocupa muito com o físico, em movimentar esse corpo, mas a gente precisa movimentar a mente, né? Tu falavas antes da questão cerebral, neurocerebral, ela é importantíssima, ela anda junto com as outras áreas. Não podemos esquecer, né? Porque se por acaso eu chegar a ter uma limitação em algum membro, mas eu tenho a minha cabeça, eu tenho a minha mente, eu posso pensar, eu posso escrever, eu posso ler, eu posso articular, posso conversar comigo mesmo, posso conversar com outro, posso pensar em alternativas, né? Para lidar com o que tem aí. Então, eu acho que essa ginástica, né, de falar, se escutar, pensar, ela é fundamental. Para si. E também, claro, também tem os espaços de convivência, que em Caxias do Sul a gente tem o Sênior, a gente tem também o Maturidade Ativa do serviço do SESC, do Serviço do Comércio aqui de Caxias do Sul, que inclusive a gente também vai conferir daqui um pouquinho algumas imagens de lá, e uma falinha da Débora Menegusso, que é agente desse serviço, que está há 8 anos trabalhando, então, com as pessoas idosas, fazendo elas se movimentarem bastante, conhecerem o mundo também. Claro que as viagens haviam parado em função da pandemia, mas agora, devagar, tanto Maturidade Ativa quanto Conviver, que é um outro programa oferecido daí pelo município de Caxias do Sul para as pessoas idosas. Os 2 programas estão retomando, então, o atendimento presencial, mas respeitando também quem não quer, na verdade, né, estar ainda presente em função do coronavírus, né, da pandemia. Vamos acompanhar um pouquinho, então, um pouquinho do que a Débora Menegusso nos fala? O programa SESC Maturidade Ativa, ele retornou no mês de agosto às atividades presenciais. E no decorrer desse retorno, a gente percebeu a grande importância da presença dos idosos para as atividades de forma presencial, pois muitos deles, né, já estavam doentes psicologicamente, com início de depressão, devido a esse distanciamento no decorrer. Então, aqui a gente segue todas as medidas seguindo os protocolos de saúde para as atividades, né? E elas acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde. Então, quem tiver interesse em participar das atividades aqui do SESC será muito bem-vindo para promover ainda mais a qualidade de vida e bem-estar dos idosos aqui conosco. Então,
Então, a gente viu que tanto maturidade ativa quanto o conviver estão retomando as atividades, primeiro com reuniões, mas ali no SESC já estão fazendo exercícios físicos, assim como a Maria Helena também já voltou para a academia. Maria Helena, esse período que que a gente ficou parado um pouquinho em função da pandemia, você sentiu bastante não conseguir fazer a prática da ginástica que tu tanto gosta? Eu caminhava. Como a minha filha mora no bairro Cinquentenário, lá tem um lugar bom de caminhar lá, né? Então, era o meu jeito, era caminhar. Conseguiu fazer esse exercício mais leve um pouquinho? A academia. Custei um pouquinho para ir para a academia, porque a gente fica preocupado, né? Mas aí o meu filho, não, vai. Aí fui num horário bom, tem um personal que ele limpa tudo para mim, então quando eu vou cada aparelho, ele limpa, ele me cuida, então, tá tranquilo. Esse cuidado é ainda necessário. É necessário, eu acho. Délcio, lá, o pessoal retomando também no Sênior agora, presencial, que também ficou à distância por um período. Também está com esse cuidado, como é que está ali o SESC, o SESC e o Conviver estão todos esses cuidados do distanciamento, tem todo, assim, uma higienização necessária. Lá no Sênior também está assim? Sim, nós, desde que começou a pandemia, a nossa filosofia foi não abandonar nenhum aluno. Então, nós transformamos as nossas salas de aula em salas sem paredes, né? Utilizando os recursos tecnológicos, a internet, inclusive para as atividades físicas, em algumas situações, visitas domiciliares do professor para o acompanhamento em loco. Né? Então, foi todo um trabalho. Trabalhamos muito nesse período e continuamos trabalhando muito. Agora, com os processos de imunização, né? Esse nosso público já está 100%, ou muito próximo de 100% imunizado, permite a volta gradual, em pequenos grupos, com todos os protocolos. Nós estamos com aproximadamente 60% das nossas turmas já na presencialidade. Isso anima, porque há no envelhecimento humano uma necessidade de sociabilidade. As pessoas que vivem sozinhas, elas precisam do encontro do outro que acontece fora da sua residência. Então, há uma dimensão toda aí de convivência, de encontro, de pertencimento que precisará aos pouquinhos ser recuperado. E também recuperar juntos, ou talvez eu diria assim, fazer um processo de luto coletivo, porque nós perdemos alunos de 55 anos, de 70 anos, de 90 anos. E isso está em nós. Nós precisamos, então, elaborar esse luto coletivo, falar dele, valorizar as histórias de vida que se perderam, né? E para que a gente possa efetivamente um processo de acolhimento, que não é recepção, passa por outras estratégias educacionais. E na universidade isso é cuidado com muita ênfase. Não dá para ser qualquer acolhimento. É preciso ter uma base muito sólida nessas relações co-construídas do professor com a turma e entre os estudantes da turma. Muito oportuno o que o Délcio falou. A gente teve bastante perdas, muitas perdas, e inicialmente a pandemia atingiu as pessoas mais idosas, mais suscetíveis, principalmente com comorbidades. Então fica aqui nosso abraço também às famílias dessas pessoas que agora tiveram que se restabelecerem. Gente, Roda de Saber está conversando sobre envelhecimento saudável. Continue aqui na TV Câmara, porque no terceiro bloco, mais bate-papo. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar?
Roda de Saberes no terceiro bloco, conversando sobre envelhecimento saudável. E no início do terceiro bloco, como é de costume, a gente tem um quadro chamado Anote Aí. Nesse quadro hoje eu trago como dica, casando justamente com o que o professor Délcio, nosso convidado de hoje, um deles, falou no segundo bloco, que é sobre o cuidado. A obra que eu trago é Saber Cuidar, do Leonardo Boff, A Ética do Cuidado. E é uma obra que fala sobre o respeito, o cuidado com o planeta. E nós somos planeta. As pessoas jovens e as pessoas mais velhas, todos fazemos parte dessa natureza e precisamos muito cuidar dessa natureza. Essa natureza que está aqui, ó, no nosso entorno, os passarinhos gritando alto, né, fazendo um coro aqui com a gente, e precisamos essencialmente cuidar das nossas pessoas mais velhas. Essas pessoas que nos trouxeram tanta experiência e nos dão tanta lição de vida todo dia, mas uma lição prazerosa. Envelhecimento saudável é o tema hoje da Roda de Saberes, e a gente está aqui com a Maria Helena Ibanez Nunes, com o Délcio Agliardi e com a Maristela, nossa psicóloga. Maria Helena, eu sei que a senhora tem uma outra felicidade que é recente, que é mais um netinho? Tem um pequenininho de 1 ano e meio. Muito fofo. E esse a senhora já conhece? Sim, eu fui esse ano, no comecinho, lá em abril, a gente conseguiu, eu e minha filha demos uma corridinha lá, conhecemos ele. O meu filho me manda aquelas chamadas de vídeo, né, quase toda noite. E ele agora está aprendendo a dizer vovó, manda beijinho, aquelas coisas mais lindas do mundo. Agora, no dia 7 de outubro, nós vamos todo mundo lá para São Paulo. Eu consegui uma façanha meio inédita, juntamos todos e vamos fazer uma reunião de família numa praia em São Paulo. Vamos juntar todo mundo, ficar 10 dias junto, vai ser divino. Vai ser lindo. Nossa. Délcio, a Maria Helena, ela está sempre também antenada nas redes, ela manda mensagem. Os recursos midiáticos têm contribuído com a interação das pessoas idosas? Muito, muito. Se há algo de muito positivo na rede social, na conectividade digital, está nisto, né? É um alô para o netinho que está distante, é um aplicativo que nos ajuda a lembrar que está na hora de tomar o remédio. Ou seja, nós temos um conjunto de benefícios bastante exponenciais e que são felizmente utilizados para o bem, né, de toda esta população. Lógico, né, nós vivemos num país muito desigual. Nem todos têm o privilégio de ter o acesso que pessoas como a Maria Helena têm, né? Precisamos lutar muito para que a desigualdade seja menor entre as pessoas e para que também os idosos da classe mais baixa possam ter acessibilidade e conectividade. E isso é todo um processo, né, de trabalho para a questão econômica, para a questão da inclusão. E, claro, as organizações sociais têm algo a contribuir com isso tudo. Altamente positivo esse movimento, né, das famílias poderem se encontrar em espaços digitais. As distâncias ficam mais curtas, né? A saudade fica menor, fica diminuída, né? E a celebração da vida acontece em outros espaços. Outra plataforma. Outra plataforma. Maristela, claro que não substitui o abraço. Quase. Mas não deixa de ser, né? Porque esses encontros, né, também são possíveis, porque também há conexão, né? Também há o sentir. E é isso que a Maria Helena dizia, né? Ai, que lindinho, que fofinho. Gente, é isso, que delícia poder sentir isso, mesmo que seja através de uma tela. Aliás, não é através de uma tela, é através de si, é através do que se dá nessa relação, né? Então, isso é importante, porque esse sentimento é vida, é o canto, né? É o que te faz ir para frente, é o que te faz sentir, estar na vida. Então, sim, acho que, né, particularmente limita por um lado, mas isso não quer dizer que ainda não há vida, né? Sim, essas conexões, elas são
possíveis através da tecnologia, né? É possível sentir a partir disso. Maristela, eu conversei com uma professora do Conviver, da SMEL, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Dioneia Marachim Santos, e ela me disse que o reencontro no Conviver, que faz poucas semanas que retomou com reuniões, explicando sobre os procedimentos de cuidado em relação à pandemia, esse reencontro foi lindo de ver. Ela disse assim que eles faziam tempo, né, os integrantes dos grupos faziam tempo que não se viam, quem foi, e que foi assim, ó, emocionante vê-los conversando novamente, mesmo que à distância, porque tem o distanciamento. Então, eu queria ver contigo, você acha que mesmo com todos esses procedimentos, dá para retomar, não só as pessoas idosas, mas a comunidade em geral, começar a retomar sua vida um pouquinho, esse novo normal? Penso que sim. Eu acho que segue sendo necessário e importante, né, seguir os protocolos, mas te ouvindo me faz pensar, né, que quando tem esses reencontros, né, um grupo, a vontade de sair correndo, é abraçar, é beijar, é apertar, que a gente tem muito disso, né? Mas vale perguntar, posso? Né? Tu aceita? Quer? Porque tem pessoas, né, que vão querer, outras não vão querer, umas vão ficar mais receosas, outras menos. Então, não dá para dizer que todo mundo não vai abraçar ou que todo mundo tem que abraçar. Mas eu acho que vale, né, o respeito e o cuidado com o outro, inclusive, sim, de perguntar. Se pode, se não pode, mas eu acho que sim, retomando a tua pergunta principal, né, retomar, sim, é necessário, é importante, acho que é possível, né, de novo, com os cuidados, perguntando o que quero fazer, quero ir lá nesse encontro, como é que é lá? Né? Que pessoas eu vou encontrar? Que cuidados eu preciso ter? Eu posso? É viável para mim? Vou me sentir confortável ou não vou me sentir confortável? Mais uma vez, o diálogo. Né? O diálogo está presente e a gente não tem que ter vergonha de perguntar mesmo, que nem a Maristela comentou. E eu acho que esse diálogo, muitas vezes, Vânia, não é só com o outro, mas é consigo. Né? Eu vou me sentir confortável indo até esse encontro? E eu vou me sentir confortável bem, né, abraçando, mesmo que eu esteja vacinada, que você esteja vacinada? É importante se perguntar. Né? Isso faz parte da raiz. Tá se sentindo confortável lá para retomar, né, Maria Helena? Nossa, muito bom. A única coisa que a gente fica é que a gente não pode se abraçar. Então, é só soquinho, né? De vez em quando, uma tem mais coragem que a outra, vai lá e abraça, né? Mas eu vou dar uma dica. A dica da psicóloga. A gente, às vezes, não consegue abraçar o outro. Mas e por que a gente não pode se abraçar? Se abraçar? Porque né, a gente quer muito abraçar o outro, né? Gesto, o abraço. Mas aí pergunto, por que a gente não se abraça? É mesmo, não pensei nisso. Acho que ajuda bastante. Olha, viu? É uma acolhida bonita, né? Também né? de si para si. Faz parte. Ai, que justamente junto com o outro também, né? Porque eu posso estar olhando para ti, não posso não estar te abraçando, mas se eu me abraço, tu te abraça, a gente se olha, a gente se conecta. É quase como estarmos. Estarmos. Né? É uma possibilidade. Elas, viu? Leva como dica lá para a turma. Boa dica. Uma dica para a turma. O Delcio, e lá quantas turmas retomaram, então, no Sênior? Todas as ofertas de oficinas estão de volta? Nós estamos com em torno de 60% das turmas que retornaram. É claro que o mês de setembro abre mais possibilidades, talvez outubro um pouco mais. Esse processo de acolhimento é um processo de trabalhar, inclusive com as resistências, de trabalhar, porque não haverá um novo normal, haverá uma retomada a partir de um outro lugar. E nós voltaremos para as atividades diferentes do que éramos. Então, o enfrentamento da angústia, do medo, o que nós falamos no bloco anterior, né, de poder trabalhar com o ritual, né, do luto, né, para a gente poder olhar para essas perdas e fazer um processo de esperança, de encorajamento. Todo o processo educativo, você sabe muito bem, né, Vânia? Todo o processo educativo é uma transformação da pessoa
E é um processo também de transformação da própria instituição. À medida que nós ensinamos, nós aprendemos. E isso tudo vai constituindo processos significativos na vida da gente. De um e outro tem diferentes ritmos, né, Delcio? Totalmente, totalmente. Inclusive, é uma das questões do nosso projeto pedagógico. Respeitar a experiência individual de cada idoso, seus espaços, seus tempos e sua história. Não tem jeito, a história de cada um é muito singular. E ela precisa ser valorizada na sua essência. Naquilo que há de mais bonito, de mais belo, superando aquilo que tem, que é a condição humana, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão com depressão, que perderam entes queridos, né? Que estão sentindo muita saudade do abraço que nós falamos agora. Então, a educação nos reconecta. A educação é um processo, né, vivencial da qual todos nós vamos sendo modificados, tocados por aquilo que é a alegria e a essência do ato educativo. Que nos ensina a lidar com as perdas, mas nos ensina também a lidar com as conquistas. Estamos sempre aprendendo, independente da faixa etária, independente da idade, talvez seja aí também um caminho para o envelhecimento saudável, é perceber que todo dia é um dia novo, todo dia é um dia de aprendizado. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes. Eu quero antes retomar, então, a temática da Semana Municipal do Idoso aqui em Caxias do Sul, cuidando das nossas raízes, preservando a nossa história. Gente, eu também quero lembrar a todos que existe o Estatuto do Idoso, como o Delcio falou antes, que não é, digamos, respeitado e praticado na íntegra. É interessante a gente dar uma lida, uma conferida no site do Planalto, do Governo Federal, está lá o Estatuto disponível para a gente consultar. Eu também quero muito convidar você que está em casa, tanto pessoa idosa ou não, a acompanhar a programação da Semana do Idoso no site www.camaracaxias.rs.gov.br. Essa semana, provavelmente semana que vem, já vai estar toda a programação disponível para consulta. Tem várias lives que as pessoas podem também acompanhar de casa. E, por fim, eu também quero mencionar aqui mais uma questão. Vou pegar aqui nos meus papéis, que é a relação de integrantes da Comissão do Idoso. Quem está presidindo a Comissão do Idoso é a vereadora Gladys Frisso, e aqui eu quero também destacar o empenho da Vanessa Falcão e do Paulo Rufato na realização e na elaboração da programação, então, da Semana do Idoso. Ainda integram a Comissão do Idoso o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, o vereador Gilfredo de Camilles, Maurício Marcon e Tatiane Frisso. Então, espero que você acompanhe a programação. Roda de Saberes de hoje faz parte dela. E também quem está em casa quer dar dicas, sugestões, críticas ao Roda de Saberes, pode mandar e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou liga para mim, 3066-3979. Eu vou ficar muito feliz em atender. Fique conosco, continue com a programação da TV Câmara. Daqui 15 dias tem mais Roda de Saberes.